o Bitcoin era a coisa mais conservadora. E vai restaurar relações. Ele restaura a propriedade e com isso vai restaurar a moralidade da sociedade. O que nós vivemos, o domínio de valores femininos com o colapso da moeda e da fecundidade já aconteceu várias vezes e é consequência de ciclos intergeracionais inevitáveis. Esparta colapsou porque mulheres poderiam dormir com quem quisesse e o marido não podia nem sequer reclamar, que é exatamente o que nós vivemos hoje. Colapsou a fecundidade. Aconteceu isso em Roma, aconteceu isso em diversas civilizações, é nossa vez. Vai acontecer de novo, é a natureza humana, né? O que nós podemos fazer quando você está no Titanic é conseguir um bote salva-vida. No passado, o bote salva-vida era ter arte e ouro que você podia carregar e ir embora. Hoje em dia, você consegue tirar ouro do Brasil? Não. Pessoas fugindo com 50, 60 mil dólares da Venezuela estão perdendo o dinheiro na fronteira, né? Você não consegue nem fugir com dinheiro físico. Se você não tiver origem, documentação, que uma ditadura de exceção é muito difícil obter, né? Então, a solução de portabilidade no tempo e no espaço da sua riqueza é o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira propriedade privada na história da humanidade que você leva pro seu caixão se você quiser. Mais escasso do que o ouro, mais transportável do que o ouro, mais escasso do que o ouro, mais divisível do que o ouro, mais que o ouro em todos os critérios aristotélicos de dinheiro, né? Mas você vê o Bitcoin como uma moeda transacional ou como alguma espécie de reserva de valor, na sua visão, assim? Todas as moedas transacionais de sucesso, elas passaram por todas as fases do teorema da regressão de Mises. Todas as reservas de valor, elas passaram por diversas fases. Você botar na internet, teorema da regressão de Mises, aparece uma imagem, né? Conchas, contas, tudo que já foi usado como dinheiro no passado se iniciou como colecionável, prata, ouro, e aí ele foi ganhando fungibilidade quando ele passava por cada uma dessas etapas, né? O Bitcoin não tem condição hoje, tendo uma variação absurda e uma adoção muito baixa, como ser padrão de contábil ou padrão de contabilidade universal, não é isso? Você não tem. Hoje em dia ele é uma reserva de valor e quando as pessoas foram deixando de utilizar moedas fiduciárias e deixando de utilizar coisas físicas que estão sendo amplamente demonetizadas, imóveis, commodities. Mas uma reserva de valor a longo prazo. Porque no curto prazo a vol é muito alta, né? O Bitcoin nunca perdeu, nunca desvalorizou. Depende do que você chama de curto, médio e longo prazo, né? O Bitcoin ele tem um ciclo que ele, até hoje, cai 3 anos e sobe 3 anos e cai 1, né? Então, tipo assim, mesmo que você compre na alta absoluta, se você fizer preço médio e menos de 18 meses, que seria médio, né? Pra prazo, você já recuperou, né? Inclusive, tem algumas métricas que, se você respeitar, você nunca perdeu dinheiro nem em dólar nem em Bitcoin. Por exemplo, o mais múltiplo. Se você comprou abaixo da média dos últimos 200 dias e vendeu acima da média dos últimos 200 dias, você nunca perdeu nem em Bitcoin nem em dólar. Quem fez isso... Sempre que bate a média dos 200 dias você vende? Ou você é o cara que segura? O dobro da média dos 200 dias eu vendo. O dobro da média você Mas vende. eu não vendo de uma vez. Eu vendo de uma maneira gradual para aproveitar a faixa de isenção. Aí você espera o 200 bater de novo e compra de novo. Isso, exatamente. E quem fez isso nunca perdeu Bitcoin nem dólar. O que é bolha? Bolha é quando você tem uma ação de escola do fundamento. Mas quando você tem um ativo que quanto mais ele vale, mais ele é útil, não tem um valor fundamental dele, ele aumenta com o valor. Então, a única métrica que você tem de bolha é de análise técnica. É o dobro quando ele passa a ter 2 vezes o desvio padrão normal dele. Que é o que acontece isso. Que é quando ele passa o dobro da média dos 200 dias, não é isso? Excelente. Uma coisa que eu queria falar também sobre essa questão do Bitcoin, você disse que, de repente, a ignorância, ou a falta de vontade, ou a falta de ir atrás de informação do brasileiro é porque o brasileiro não se interessa com dinheiro, não se interessa em procurar ser rico, próspero, até mesmo porque o brasileiro não serve para ser milionário. Garanhão. Uma das coisas que a gente mostra no livro lá, que tá de graça, inclusive no Elo de Liberdade, é que a maioria das pessoas que ganharam na loteria, estatisticamente, mais de 80% das pessoas que ganharam na loteria ficaram piores do que estavam antes. Tem piores? Piores. Eles se fuderam na vida, perderam emprego, perderam a família, perderam a porra toda. A maioria das pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Então, isso foi uma coisa que eu notei aqui, que quem disse isso foi o Machado de Assis. Quando ele disse que o cara lá ganha dinheiro e os parentes em cima fica tudo sugando o que o cara tem até ele ficar pobre de novo. É isso. Aristóteles e Platão, 400 anos antes de Jesus pisar a Terra, demonstraram formalmente que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, né? Exatamente. Então foi aquilo que eu disse. Jesus diz, né, que a maioria das pessoas vão pro céu ou pro inferno. Pro inferno. Essa casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Porra, eu não tô pregando pra maioria aqui. A maioria das pessoas são poupadores ou são devedores líquidos? Mas então a salvação do Bitcoin continua sendo individual. Eu concordo, mas o ponto que eu queria entender melhor é com relação à mudança macrosocial, principalmente, e com relação a daqui a 10 anos, e esse poder patriarcal que o homem vai ter em grande medida, muitas vezes é inviável por causa disso, porque ele é escravo de si mesmo. Na verdade, as pessoas que são escravas de si mesmas, elas são irrelevantes no curso da história.
Porque ele não, se o cara é escravo de si mesmo, ele não tem uma preferência temporal distorcida, ele não consegue fazer acumulação. Quem não faz acumulação é irrelevante economicamente. A gente não precisa convencer a maioria. A regra do 80-20 é verdadeira e é composta, não é isso? 20% das pessoas concentram 80% da produtividade, 80% do patrimônio. E também 64,4, 0,8, 51, não é isso? Essa regra também funciona de maneira composta. Se a gente convencer 0,5% do 1% das pessoas mais produtivas da sociedade, meu irmão, você já conseguiu tirar mais de 30% da riqueza e já colapsou o negócio. O Estado Social, a ditadura neofascista, ela vai colapsar de qualquer maneira. O Titanic vai afundar. Tipo assim, você pode entrar no bote salva-vida ou não. Assim, à primeira vista, o Titanic é muito mais confortável, ainda estão servindo jantar no Titanic, ele é muito mais estável do que entrar no bote salva-vida, né? E a maioria das pessoas que morreram no Titanic é porque ficaram enrolando pra entrar no bote, né? Mas por que as pessoas que ficam ricas, elas acabam fazendo merda? Porque você dá um exemplo que o cara começa a andar com puta, com drogado, com bandido. E por que o brasileiro faz isso? Existe uma característica na psicologia que se chama preferência temporal, que ela é mais determinante pra felicidade e pro sucesso material de alguém do que o próprio QI. Uma pessoa com uma preferência temporal baixa e um QI baixo, ele tem muito mais chance de sucesso do que o cara com QI altíssimo, mas que não consegue se controlar, não consegue... Ele não tem uma preferência temporal de peixe, né? O cara não lembra 3 segundos no passado, ele não pensa 3 segundos no futuro, a maior chance é que esse cara vai parar na cadeia, não é isso? Todo mundo tá na cadeia, tá lá porque ele fez o que tinha com vontade, não é isso? Não é? É isso mesmo. Se você não é capaz de renunciar ao presente pelo futuro, você não tem como ter uma religião, manter uma relação decente com alguém, honrar sua palavra, né? Você vai buscar sua de autodestruição. É o que eu sempre repito na maioria dos podcasts que eu vou, né? A salvação financeira, a salvação mental, a salvação espiritual, elas são altamente correlacionadas. Se você estiver sentindo muita dor física, é muito difícil que você esteja bem mentalmente, né? É muito difícil se você estiver mal mentalmente, você tá bem espiritualmente, né? Numa camada, você... Eu, inclusive, pensei amplamente em me matar quando eu compreendi a guerra ao dinheiro e o juro negativo, né? Que é a inflação real, o aumento da base monetária e que não existe nenhum produto financeiro que lhe dê retorno nem sequer próximo disso, né? Então, tipo, se você vai ser destruído 10, 20% ao ano, se você for honesto, eu fiquei muito triste, eu achei que não tinha nenhuma chance na vida de eu progredir através desse sistema honestamente. Até que eu descobri que existia um outro sistema onde valia a pena ser honesto. E o nome desse outro sistema é Bitcoin. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a você. Desculpa, Miguel. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a esse sistema, que é o seguinte. Você tem algumas formas de ganhar dinheiro. Ou você trabalha e ganha uma porcentagem, um dinheiro lá em relação à sua hora. Você pode pegar esse dinheiro e investir em algum lugar, que é essa história dos juros negativos que você está falando. Ou você pode usar alavancagem para isso. Você pega dinheiro emprestado a uma determinada taxa, multiplica aquele dinheiro a uma taxa maior e, na teoria, você embolsa a diferença. A alavancagem é um sistema que eu sempre usei na minha vida, quando eu nasci muito pobre, fui obrigado a fazer isso, para conseguir, tipo, fazer negócios crescerem e tal. Num sistema onde você não tem as moedas fiduciárias e os bancos intermediando isso, como é que você faz isso com o Bitcoin, propriamente dito? Tem um economista chamado Cantillon que explica que a inflação, quando o cara imprime a moeda, ela não chega igualmente a todas as pessoas ao mesmo tempo, não é isso? E as pessoas que enriquecem, se endividando a juros baixos, são os amigos do rei. São as pessoas que têm acessos políticos especiais. Você que está me ouvindo aqui, você consegue dinheiro subsidiado do Banco do Nordeste, do BNDES. A amiga de Dilma consegue, né? Isso lá consegue. Pois é. Compra jatinho. Os amigos do rei conseguem enriquecer se endividando. Quem não é amigo do rei não consegue se... Raras vezes, né? A gente conversou antes aqui que, por exemplo, o financiamento imobiliário, inclusive quanto mais pobre você for, você consegue um financiamento imobiliário mais baixo. Se você tiver casa estruturada. Uma das estratégias, inclusive, que muitas famílias que eu conheço obtiveram a independência financeira foi vender os imóveis que os pais viviam aos filhos. Se você vender os imóveis dos pais aos filhos, na hora que os velhos morrerem vai pagar advogado, na hora que os velhos morrerem vai pagar imposto de morte, na hora que os velhos morrerem é mais fácil dividir um bem fungível, Bitcoin, ouro, dinheiro ou uma casa, que cada um vai discutir o valor da casa, o percentual, né, o quanto colaborou. Isso, a alavancagem pode existir, agora em regra, mais de 90% da riqueza produzida através de alavancagem é através de maneira de tráfico de influência, né, de corrupção. E, infelizmente, o socialismo, o sistema que a gente vive não é um capitalismo. O capitalismo é o sistema onde as pessoas são livres para acumular capital. Nós somos livres para acumular capital. Não. Sua gala não é sua, sua casa não é sua, não existe propriedade sobre imóvel. Se você não pagar... A gente vive em um fundamento, em uma constituição, em um sistema legal, que o fundamento e o limite da propriedade é a função social que é definido por um Aspone, né? Uhum. Se você